Palavras que respiram. O Incolor, Tsukuru Tazaki. Capítulo 5. Quando meu pai era jovem, ele levou uma vida errante por cerca de 1 ano. Aida começou a contar. Era o final da década de 1960. Época em que rugia a agitação estudantil e a contracultura estava no auge. Não sei dos detalhes, mas parece que ele viu de perto alguns acontecimentos inaceitáveis e estúpidos quando era estudante de uma universidade de Tóquio e, como consequência, ficou desapontado com as lutas políticas e se afastou do movimento. Depois trancou a matrícula e, sozinho, perambulou pelo país sem rumo. Ele fazia trabalhos braçais para se sustentar, lia livros quando tinha tempo livre, conheceu várias pessoas e acumulou experiências práticas de vida. Dependendo da forma de encarar, talvez tenha sido a fase mais feliz da minha vida, meu pai costumava dizer. Tinha aprendido muitas coisas importantes levando esse tipo de vida. Quando eu era criança, ele costumava contar as várias experiências que viveu nessa época. Como antigos episódios de guerra de uma região distante contados por um soldado. Depois dessa vida errante, ele voltou para a universidade e passou a levar uma vida acadêmica tranquila. Nunca mais fez viagens longas. Até onde sei, a vida dele consistia basicamente em ir e voltar da casa ao trabalho. É curioso, parece que, mesmo em uma vida aparentemente pacata e consistente, sempre há um período de grande colapso. Um período para enlouquecer, talvez possamos dizer. As pessoas devem precisar de um marco como esse na vida. Naquele inverno, o pai de Aida trabalhava como auxiliar em uma pequena hospedaria de águas termais no meio das montanhas da província de Oita, no sul do Japão. Ele tinha gostado muito daquele lugar e resolveu se estabelecer ali por um tempo. Depois que terminavam os trabalhos braçais diários e que ele resolvia alguns outros afazeres, podia usar livremente o tempo restante. O salário era insignificante, mas tinha 3 refeições por dia e um quarto, e podia tomar banho à vontade nas águas termais. Nos tempos livres podia se deitar no seu pequeno quarto e ler livros quanto quisesse. As pessoas à sua volta eram atenciosas com o estudante de Tóquio calado e excêntrico, e a refeição que lhe era oferecida era simples, mas deliciosa, com ingredientes locais frescos. E, melhor de tudo, era um lugar completamente isolado do mundo. Como as ondas de TV eram fracas, não podia nem assistir à televisão, e os jornais chegavam com um dia de atraso. O ponto de ônibus mais próximo ficava a 3 quilômetros descendo a trilha da montanha, e o único veículo capaz de fazer esse trajeto a muito custo era o jipe velho da hospedaria. Fazia pouco tempo que a luz havia chegado lá. A hospedaria ficava em frente a um belo riacho da montanha, onde se podia pescar peixes de água doce de cor vívida e carne firme. Pássaros estridentes sempre beliscavam agitados a superfície da água, e não raramente podia-se avistar javalis e macacos. A montanha era abundante de plantas silvestres comestíveis. Em um ambiente completamente isolado como aquele, o jovem Aida se absorveu em leituras e reflexões, até dizer chega. Os variados acontecimentos do mundo real já não atraíam mais sua atenção. Depois de cerca de 2 meses morando e trabalhando na hospedaria, ele começou a trocar palavras com um dos hóspedes. Ele parecia ter mais ou menos 45 anos, era alto, tinha braços e pernas finos e compridos, cabelos curtos. Usava óculos de aros de metal e tinha uma calvície frontal que deixava o topo da cabeça lisa como ovo. Viera subindo a trilha da montanha com uma bolsa de viagem de plástico no ombro, sozinho, e estava hospedado ali fazia 1 semana. Quando saía, usava sempre jaqueta de couro, calça jeans azul e botas de trabalho. Nos dias frios usava touca de lã e cachecol azul marinho. Ele se chamava Midorikawa. Pelo menos foi esse o nome que escreveu no livro de registros da hospedaria, juntamente com o endereço na cidade de Koganei, na província de Tóquio. Parecia ser uma pessoa metódica, pois pagava em dinheiro a diária anterior todos os dias, antes do almoço. O homem que dizia se chamar Midorikawa não fazia nada em especial, e sempre que tinha tempo ficava imerso nas águas termais a céu aberto. Caminhava nas montanhas das imediações. Lia livros de bolso que trouxera consigo, um em seguida do outro, com os pés dentro do kotatsu, uma mesa baixa com aquecedor elétrico,
E à noite bebia exatamente 2 garrafinhas de saquê quente sozinho. Nem mais nem menos. Era calado tanto quanto o pai de Aida, e não falava com ninguém a não ser que fosse necessário, mas o pessoal da hospedaria não parecia se importar. Afinal, estavam acostumados com hóspedes assim. Quem fazia questão de vir a uma hospedaria afastada como essa e no meio das montanhas era alguém excêntrico em maior ou menor grau, e essa tendência era maior em hóspedes que ficavam ali por um longo período. O jovem Aida estava imerso nas águas termais a céu aberto na beira do rio, antes do amanhecer, quando Midorikawa também apareceu para tomar banho, e foi ele quem puxou conversa. Desde que vira pela primeira vez aquele rapaz que fazia trabalhos de auxiliar, parece que Midorikawa ficará muito curioso. Talvez o fato de ter visto Aida folhear um livro de George Bataille no horário de folga tenha contribuído para incitar seu interesse. Eu sou pianista de jazz e vim de Tóquio, disse Midorikawa. Tive uns aborrecimentos na vida pessoal, estava cansado com o trabalho de todo dia, me deu vontade de descansar em algum lugar tranquilo e vim aqui no meio das montanhas, sozinho. Melhor dizendo, viajava sem rumo e, por coincidência, parei aqui. Gostei daqui porque não tem nada em excesso. Parece que você também veio de Tóquio. Aida explicou sua situação em poucas palavras no meio da luz fraca, imerso nas águas quentes. Tranquei a matrícula da faculdade e estou viajando sem rumo. Afinal, a universidade está bloqueada e não tem sentido eu ficar em Tóquio. Você não se interessa pelo que está acontecendo em Tóquio agora? Perguntou Midorikawa. É um evento que merece ser visto. Todos os dias estão acontecendo muitos tumultos aqui e acolá. Parece que o mundo vai sofrer uma reviravolta em sua base. Você não acha uma pena perder esses acontecimentos? O mundo não sofre reviravoltas nem muda assim tão facilmente, Aida respondeu. São as pessoas que mudam. Não acho uma pena perder isso. Parece que o modo seco e brusco como ele respondeu agradou a Midorikawa. Será que, por acaso, aqui perto não tem um lugar onde eu possa tocar piano? Ele perguntou ao jovem Aida. Do outro lado da montanha há uma escola de ensino fundamental, e talvez depois das aulas eles deixem usar o piano da sala de música, Aida respondeu. Midorikawa ficou contente em saber isso. Não quero incomodá-lo, mas depois poderia me levar até a escola. Midorikawa pediu. Quando Aida perguntou ao dono da hospedaria, ele lhe permitiu que acompanhasse o hóspede até a escola. Até ligou para lá e conversou para que o hóspede pudesse usar o piano. Depois do almoço, os dois cruzaram a montanha até a escola. Tinha chovido e a trilha estava bastante escorregadia, mas Midorikawa colocou sua bolsa a tiracolo e caminhou de modo firme e rápido. Sua aparência era de alguém que crescerá na cidade, mas suas pernas pareciam inesperadamente fortes. O toque do teclado do velho piano vertical da sala de música era irregular, e a afinação não era nada admirável, mas no geral estava dentro dos limites aceitáveis. O pianista se sentou na cadeira rangente, esticou os dedos, testou rapidamente as 88 teclas e confirmou o som de alguns acordes. De quinta, sétima, nona, 11ª. Ele não parecia especialmente contente com os sons, mas parecia obter certa satisfação física só de pressionar as teclas. Pelo jeito rápido e firme como movimentava os dedos, deve ser um pianista de certo renome, Aida pensou. Ao ter uma ideia geral do estado do piano, Midorikawa retirou um pequeno saco de pano da sua bolsa e o colocou cuidadosamente sobre o piano. Era um saco de tecido de boa qualidade, e um cordão fechava a sua abertura. Talvez sejam as cinzas de alguém, pensou o jovem Aida. Parecia que colocar esse saco sobre o piano era seu hábito quando tocava. Seus movimentos precisos davam essa impressão. Depois Midorikawa começou a tocar Round Midnight um pouco hesitante. No começo ele tocava cada acorde com cuidado, como quem coloca os pés no riacho da montanha e investiga a força da corrente e o local onde está pisando. Terminou o tema e seguiu num longo improviso. Com o tempo, seus dedos passaram a se mover de forma mais ágil e animada, como peixes que se familiarizaram com a água. A mão esquerda incitava a direita, e esta estimulava a esquerda. O jovem Aida não tinha especial conhecimento sobre jazz, mas por acaso conhecia essa música composta por Thelonious Monk e ficou impressionado com a solidez da execução de Midorikawa. Era bastante comovente, e a desafinação do piano não chegava a incomodar. Prestando atenção nessa música como o único ouvinte na sala de música de uma escola do fundamental em área montanhosa, teve a sensação de que a sujeira interna do seu corpo estava sendo limpa. A beleza genuína que havia na execução se juntava à atmosfera agradável e cheia de ozônio,
e a corrente transparente e gelada do riacho da montanha, e elas se comunicavam entre si. Midorikawa também estava compenetrado na execução e parecia que os assuntos banais da realidade haviam desaparecido completamente. O jovem Aida nunca antes vira alguém tão profundamente absorto. Ele não conseguia tirar os olhos nem por um instante dos 10 dedos de Midorikawa movendo-se como animais autônomos. Ao terminar a música, cerca de 15 minutos depois, Midorikawa tirou uma grossa toalha da bolsa e enxugou com cuidado o suor da testa. E por um instante permaneceu de olhos fechados, como se meditasse. Depois disse: "Já está bom, é o suficiente. Vamos voltar." Estendeu o braço, pegou o pequeno saco de pano sobre o piano e o guardou na bolsa com muito cuidado. "O que tem dentro desse saco?" O pai de Aida ousou perguntar. "É um amuleto", respondeu Midorikawa sem cerimônia. "É algo como um espírito guardião do piano?" "Não, é mais como o meu alter ego", disse Midorikawa com um sorriso cansado nos lábios. "Tem um episódio um pouco estranho relacionado a ele. Mas é uma história longa, e agora estou cansado demais para falar disso." Aida interrompeu uma vez a narrativa e espiou o relógio da parede. Depois olhou o rosto de Tsukuru. Naturalmente, quem está diante dos olhos de Tsukuru é o filho Aida. Mas como, na história, o pai devia ter quase a mesma idade do filho agora, na consciência de Tsukuru a figura dos dois se sobrepunham naturalmente. Sentiu algo misterioso, como se duas temporalidades diferentes tivessem se fundido em uma. Talvez quem viveu essa experiência de fato tenha sido o próprio filho que está aqui, e não o pai. Talvez ele esteja contando a própria experiência, usando temporariamente a figura do pai. De repente ele foi tomado por essa ilusão. "Já está bem tarde. Se você estiver com sono, podemos continuar amanhã." "Não tem problema, ainda não sinto nem um pouco de sono", Tsukuru disse. De fato o sono havia se dissipado completamente. Queria ouvir a continuação da história. "Então vou continuar. Eu também ainda estou sem sono", Aida disse. Foi a primeira e última vez que Midorikawa tocou piano na frente de Aida. Depois de tocar por 15 minutos Round Midnight na sala de música da escola, foi como se o interesse dele por piano desaparecesse por completo. Mesmo que o jovem Aida perguntasse: "Não precisa mais tocar piano?", ele apenas balançava a cabeça negativamente, em silêncio. Por isso Aida também desistiu de perguntar. Midorikawa já não pretendia mais tocar piano, mas ele gostaria de ouvir mais uma vez a execução de Midorikawa com calma. Midorikawa tinha um talento verdadeiro. Sem sombra de dúvida. Sua música era dotada de um poder que influenciava fisicamente, e de forma visceral, seus ouvintes. Ouvindo-a de modo concentrado, tinha-se a sensação nítida de que se era levado para um lugar diferente. Não era algo que podia ser criado facilmente. O que significa para a pessoa ser dotada de um dom assim, fora do comum? O jovem Aida não conseguia compreender se era uma bênção ou um fardo. Se era uma graça ou uma maldição. Ou algo que encerrasse tudo isso simultaneamente. Seja como for, Midorikawa não passava a impressão de ser uma pessoa feliz. Sua fisionomia transitava da melancolia ao desinteresse. O sorriso que de vez em quando mostrava era inibido e continha certa ironia. Um dia, enquanto Aida cortava e carregava lenha no quintal dos fundos, Midorikawa o abordou. "Você toma saquê?" ele perguntou. "Um pouco", respondeu o jovem Aida. "Um pouco está ótimo. Você pode me acompanhar hoje à noite?" "Já estou farto de beber saquê sozinho", disse Midorikawa. "Mais tarde tenho uns afazeres, mas estou livre depois das 7h30. "Está bom. Venha mais ou menos às 7h30 ao meu quarto." Às 7h30 o jovem Aida foi ao quarto de Midorikawa. O jantar para 2 pessoas estava pronto e o saquê quente o aguardava. Sentados de frente, os dois beberam saquê e comeram. Midorikawa não comeu nem a metade da refeição que havia sido preparada, e praticamente só bebeu saquê, servindo-se sozinho. Não falava sobre si, e perguntou da terra natal de Aida e várias coisas da vida na universidade em Tóquio. Quando soube que ele era estudante do departamento de filosofia, fez algumas perguntas específicas. Sobre a visão de mundo de Hegel. Sobre as obras de Platão. Conversando com ele, deu para perceber que lia esses livros de modo sistemático. Parece que ele não lia somente histórias policiais inofensivas. "Então você acredita na lógica", disse Midorikawa. "Sim, acredito na lógica, confio nela. É disso que a filosofia é feita",
no final das contas, respondeu o jovem Aida. Você não gosta muito de coisas que não são lógicas. Deixando de lado a minha preferência, eu não rejeito completamente o que não tem lógica. Afinal, não é fé o que eu sinto pela lógica. Acho que é importante buscar um ponto comum entre o que tem lógica e o que não tem. Por exemplo, você acredita no diabo? Diabo, aquele com chifres. Só não sei se ele realmente tem chifres. Se for no diabo como analogia do mal, claro que acredito. Tenho que ver com os meus próprios olhos para saber, disse Aida. Quando você vir com os próprios olhos, já pode ser tarde demais. De qualquer forma, estamos falando de hipóteses. Para ir adiante com este tema, precisamos de exemplos mais concretos e específicos. Assim como a ponte precisa de vigas. As hipóteses se tornam cada vez mais frágeis quanto mais as desenvolvemos, e as suas conclusões se tornam cada vez mais enganosas. Exemplos concretos, disse Midorikawa. Ele tomou um gole de saquê e franziu as sobrancelhas. Mas às vezes os exemplos concretos, quando aparecem, se resumem a um ponto: aceitá-los ou não, acreditar neles ou não. Não há um meio termo. É um salto do espírito, por assim dizer. A lógica quase não pode manifestar seu poder aí. Pode ser que nessa hora ela não possa manifestar o seu poder. Porque a lógica não é como um manual, que se pode consultar a qualquer momento. Mas provavelmente mais tarde será possível aplicá-la. Depois pode ser tarde demais. Ser tarde demais já é outro problema, separado da lógica. Midorikawa riu. Você tem razão. Mesmo percebendo depois que foi tarde demais, isso não é problema da lógica. É um argumento válido. Não tenho como retrucar. O senhor viveu esse tipo de experiência. De aceitar algo, acreditar nisso e dar um salto transcendendo a lógica. Não, respondeu Midorikawa. Não acredito em nada. Nem na lógica, nem na falta dela. Nem em Deus, nem no diabo. Por isso comigo não há extensão da hipótese nem algo parecido com um salto. Eu apenas aceito as coisas como são, em silêncio. Esse é o meu problema fundamental. Não consigo erguer direito uma parede entre o sujeito e o objeto. Mas o Senhor tem o dom da música. Você acha isso? Sem dúvida a sua música possui uma força genuína que influencia as pessoas. Não entendo muito de jazz, mas isso eu consigo perceber. Midorikawa balançou a cabeça sem muito entusiasmo. Dom é algo que às vezes proporciona prazer. Impressiona, chama a atenção e, se tiver sorte, dá dinheiro. Atrai as mulheres. Deve ser melhor tê-lo do que não ter. Mas o dom, Aida, desempenha sua função somente quando é sustentado por uma concentração tenaz do corpo e da consciência. Se um parafuso de uma parte do cérebro cair, ou a conexão de algum lugar do corpo se romper, a concentração some como o orvalho antes do amanhecer. Por exemplo, só de estar com dor em um dos dentes do fundo, ou com os ombros muito tensos e doloridos, não se pode tocar piano direito. É verdade. Eu sei por experiência própria. Uma simples cárie ou dor nos ombros transforma rapidamente a bela visão e o belo som em nada. O corpo humano é frágil assim. Ele é um sistema extremamente complexo e frequentemente apresenta falhas por motivos insignificantes. Se falhar uma vez, muitas vezes é difícil de ser reparado. Se for cárie ou dor nas costas, deve ter conserto, mas existem muitas coisas que não podem ser reparadas. Quanto significa o dom que depende inevitavelmente de uma base tão frágil e cujo futuro imediato é incerto? Pode ser que o dom seja frágil. Talvez poucas pessoas consigam sustentá-lo até o fim. Mas o que foi gerado através dele às vezes possibilita um grande salto do espírito. Como um fenômeno praticamente autônomo e universal, transcendendo o indivíduo. Midorikawa refletiu sobre isso por um tempo, em silêncio. Depois disse: Mozart e Schubert morreram jovens, mas as músicas deles permanecerão eternamente. É isso o que você quer dizer? Esse seria um exemplo. O dom como o deles não passa de exceção. Em muitos casos, esse tipo de artista paga o preço do dom encurtando a própria vida e aceitando a morte precocemente. É como fazer um negócio apostando a própria vida. Só não sei se o negócio é com Deus ou com o diabo. Midorikawa deu um suspiro, calou-se por um momento e acrescentou, mudando de assunto, para falar a verdade, estou prestes a morrer. Só tenho mais um mês de vida, mais ou menos. Foi a vez do jovem Aida ficar pensativo. Nenhuma palavra lhe veio à mente. Não significa que eu esteja doente, nada disso, disse Midorikawa. Meu corpo está muito saudável.
Também não estou pensando em me matar. Se você está achando isso, não precisa se preocupar. Então por que o Senhor sabe que só tem mais um mês de vida? Uma pessoa me disse: está determinado que você tem mais 2 meses de vida. Isso aconteceu um mês atrás. Afinal, quem foi que disse isso? Não foi médico nem um vidente. Foi uma pessoa bem normal. Só que naquele momento ela também estava quase morrendo. O jovem refletiu sobre as palavras dele, mas não encontrou nenhuma pista lógica. Por acaso o Senhor veio aqui buscando um lugar para morrer? Resumindo, posso dizer que sim. Não estou conseguindo acompanhar o raciocínio, mas não há como escapar dessa morte. Há uma única maneira, disse Midorikawa. Basta transferir para alguém essa competência, ou o token da morte, por assim dizer. Ou seja, simplificando, tenho que encontrar alguém para morrer no meu lugar. Então eu passo o bastão e vou embora, dizendo: o resto é com você. Assim, enquanto me livro da morte. Mas não pretendo escolher essa opção. Sempre pensei que queria morrer quanto antes. Acho que essa situação caiu como uma luva. Então o Senhor não se importa de morrer sem tomar uma atitude. Para ser franco, dá muito trabalho viver. Não me importo nem um pouco de morrer agora. Não tenho energia para tomar a iniciativa para acabar com a minha vida, mas consigo aceitar a morte sem resistir, em silêncio. Mas como o Senhor consegue transferir esse token para outra pessoa, concretamente falando? Midorikawa encolheu os ombros como se isso não tivesse muita importância. É fácil. Basta a pessoa compreender a minha explicação, aceitá-la, estar de acordo com a situação e concordar em receber o token. Nesse momento a transferência se completa de modo perfeito. Pode ser apenas de boca. Um aperto de mãos está ótimo. Não precisa de carimbo ou assinatura, nem contrato, nada disso. Não é um trabalho burocrático. O jovem Aida inclinou a cabeça. Mas não deve ser fácil encontrar alguém que concorde em assumir a morte iminente de modo voluntário. É uma boa observação, disse Midorikawa. Não posso falar a qualquer pessoa, indistintamente, de um assunto sem sentido como esse. Desculpe, mas você não poderia morrer no meu lugar. Claro que tenho que escolher bem a quem falar. E aqui a coisa fica um pouco complicada. Midorikawa olhou à sua volta devagar e deu uma tossida. E disse: todas as pessoas têm uma cor, você sabia disso? Não, não sabia. Então vou lhe dizer. Cada pessoa tem a sua própria cor, e ela contorna o corpo emitindo uma luz fraca. Como uma aura, ou uma iluminação indireta. Meus olhos conseguem enxergar perfeitamente essas cores. Midorikawa serviu saquê no próprio copo e bebeu saboreando. A capacidade de enxergar essa luz é de nascença? Perguntou o jovem Aida meio incrédulo. Midorikawa balançou a cabeça. Não, não é de nascença, é só uma competência provisória. A pessoa a recebe quando aceita a morte iminente. Ela é passada de pessoa para pessoa. Essa competência está confiada a mim agora. O jovem Aida ficou em silêncio por um tempo. As palavras custavam a sair. Midorikawa disse: no mundo existem cores agradáveis, e também as que causam repugnância. Há cores alegres e cores tristes. Existem pessoas com cores fortes, e também pessoas com cores suaves. É muito cansativo enxergar essas coisas mesmo não querendo ver, é por isso que prefiro não ficar no meio de multidões. Esse é o motivo de eu ter vindo até aqui, entre as montanhas. O jovem Aida acompanhava o que ele dizia com muita dificuldade. Ou seja, o senhor consegue enxergar a cor que eu emito? Claro que enxergo. Mas não pretendo dizer a você qual é a cor, falou Midorikawa. Então, o que eu preciso fazer é encontrar uma pessoa de determinada cor, que emita luz de uma determinada forma. Na prática, só posso entregar o token a esse tipo de pessoa. Não posso entregá-lo a qualquer um. Existem muitas pessoas com esse tipo de cor e luz no mundo. Não, não são muitas. Pelo que eu vi, deve ser uma a cada 1000 ou 2000. Não é fácil encontrar, mas também não é impossível. O que é difícil é encontrar uma oportunidade para conversar com essa pessoa de modo franco e sério. Acho que você pode imaginar, mas isso não é muito fácil. Mas que tipo de pessoa seria essa? Que não se importaria de assumir a morte iminente de alguém que ela nem ao menos conhece. Midorikawa sorriu. Que tipo de pessoa? Isso eu não sei. Só sei que elas têm uma determinada coloração, e uma luz de determinada intensidade contorna o corpo delas. São apenas características externas. É só uma opinião pessoal, mas poderia me arriscar a dizer que são pessoas que não têm medo de dar um salto. Por que não temem?
Cada uma deve ter sua razão particular. Entendo. São pessoas que não têm medo de dar um salto. Mas por que daria um salto como esse? Midorikawa permaneceu calado por um tempo. No meio do silêncio, o som da correnteza do riacho pareceu ter ficado mais alto. Depois ele deu um sorriso cínico. Aqui começa a conversa de vendedor. Comece, por favor, disse o jovem Aida. Midorikawa disse, no momento em que você concorda em aceitar a morte, passa a ter uma qualificação que não é normal. Pode-se dizer que é uma capacidade especial. Enxergar as cores emitidas pelas pessoas não passa de uma consequência de ter essa capacidade. O fundamental é que você consegue ampliar sua própria percepção. Passa a conseguir abrir as portas da percepção de que Aldous Huxley fala. E a sua percepção se torna genuína, sem impurezas. Tudo fica claro como se a névoa tivesse se dissipado. Você passa a ter uma visão panorâmica de um cenário que em estado normal não consegue ver. A execução de piano do outro dia também é resultado disso. Midorikawa balançou de leve a cabeça. Não, acho que aquela execução vem de um dom que eu já possuía. Eu sempre toquei daquele jeito. Percepção é algo que se completa por si só, e não se manifesta externamente como um resultado concreto. Não há nada parecido com a graça. É impossível explicar como ela é em palavras. Você tem que experimentar por si mesmo. A única coisa que posso dizer é que, vendo esse cenário verdadeiro, o mundo que viveu até agora parece algo assustadoramente chato. Nesse cenário não há lógica nem ilógica. Não há bem nem mal. Tudo se funde em uma coisa só. Você também passa a fazer parte dessa fusão. Você transcende o limite do corpo carnal e se torna uma existência metafísica, por assim dizer. Você se torna pura intuição. É uma sensação maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, desesperadora. Afinal, você vai descobrir praticamente no último momento quão superficial e sem profundidade foi a sua vida até então. Fica horrorizado ao pensar como conseguiu, afinal de contas, suportar essa vida. Mesmo que a qualificação para ver esse cenário seja obtida em troca da própria morte, mesmo que ela não passe de algo temporário, o Senhor acha que a experiência vale a pena ser vivida. Midorikawa assentiu. É claro, vale muito a pena. Eu garanto com toda a força. O jovem Aida permaneceu calado por um tempo. E então, Midorikawa disse sorrindo. Você também começou a se interessar em aceitar esse token? Quero perguntar uma coisa. Sim. Por acaso eu também sou uma das pessoas que tem uma determinada cor e uma luz de determinada intensidade? Sou uma entre 1.000 ou 2.000 pessoas. Exatamente. Desde a primeira vez que o vi, logo soube. Então eu também sou uma das pessoas que busca esse salto. Bem, não sei. Até aí não tem como eu saber. Mas isso você tem que perguntar a si mesmo, não acha? De qualquer forma, o Senhor não pretende entregar esse token a alguém. Sinto muito, disse o pianista. Eu vou simplesmente esperar a morte. Não pretendo entregar esse direito a ninguém. Por assim dizer, sou um vendedor que não tem vontade de vender o produto. Se o Senhor morrer, o que vai acontecer com esse token? Nem eu sei, de fato, o que vai acontecer. Talvez desapareça junto comigo. Ou talvez continue existindo, sob alguma outra forma, para continuar sendo passado de pessoa para pessoa. Como o anel de Wagner. Isso eu não sei, para ser sincero, tanto faz para mim. Afinal, seja lá o que acontecer depois da minha morte, não é responsabilidade minha. O jovem Aida tentou organizar a sequência de raciocínio na sua cabeça. Mas não conseguiu fazê-lo direito. Bem, essa história não é nem um pouco lógica, não é? Disse Midorikawa. É muito interessante, mas ao mesmo tempo não posso acreditar nela tão facilmente, disse o jovem Aida, com sinceridade. Por que não há uma explicação lógica? Exatamente. Nem tem como provar. Não tem como provar se é verdadeira ou não, até que a negociação seja feita de fato. É isso. Midorikawa assentiu. Exatamente. É isso. Se não der o salto, não tem como provar. E, se der o salto, não haverá mais necessidade de provar. Não há meio termo. É saltar ou não saltar. Um dos dois. O Senhor não tem medo de morrer. Não tenho medo da morte em si. É verdade. Até agora vi muita gente imprestável e insignificante morrer. Até essa gente conseguiu. Então não tem como eu não conseguir. E o Senhor não teme o que possa haver depois da morte. Algo como o mundo pós-morte, a vida pós-morte. Aida assentiu. Decidi não pensar nisso, Midorikawa disse, passando a mão na barba.
É inútil pensar em coisas que não podemos saber como são, ou em coisas que não conseguimos verificar mesmo se as conhecemos. Isso não passa de uma extensão vulnerável da hipótese, para falar nos seus termos. O jovem Aida respirou fundo uma vez. Por que me contou isso? Até agora não tinha contado isso a ninguém, nem pretendia contar, disse Midorikawa. E tomou um gole do copo. Pretendia desaparecer sozinho, em silêncio. Mas quando o vi, pensei, talvez valha a pena contar a esse rapaz. Mesmo que eu não acredite na sua história. Midorikawa bocejou de leve com olhos de sono. E disse, para mim tanto faz se você acredita ou não na minha história. Porque você vai acreditar nela mais cedo ou mais tarde. Você vai morrer um dia. E, quando estiver prestes a morrer, não sei quando nem como você vai morrer. Vai se lembrar dessa história, com certeza. Vai aceitar completamente o que eu disse, e compreender de cabo a rabo a lógica que há nela. A lógica verdadeira. Eu só plantei a semente. Parecia que lá fora tinha começado a chover outra vez. Era uma chuva delicada e silenciosa. Não se ouvia o seu barulho, abafado pela correnteza do riacho. Ela era percebida apenas pela leve alteração do ar que tocava a pele. Então Aida começou a sentir que estar ali, de frente para Midorikawa naquele quarto apertado, era muito misterioso, era algo que contrariava as leis da natureza e que não poderia estar acontecendo de verdade. Era uma sensação parecida com uma tontura. Teve a impressão de ter sentido um leve cheiro de morte no ar parado. Cheiro de carne em deterioração. Mas devia ser apenas ilusão. Ninguém morrera ali ainda. Em breve você deverá voltar à vida universitária de Tóquio, Midorikawa anunciou com voz serena. E retornará à vida real. Aconselho que viva essa vida com determinação. Mesmo que seja uma vida superficial e monótona, ela vale a pena ser vivida. Eu garanto. Sem ironias nem paradoxos. Só que, para mim, esse valor se transformou num fardo. Não estou conseguindo carregá-lo direito. Acho que não tenho inclinação para isso, por natureza. Por isso vou me esconder em um lugar calmo e escuro, e aguardar em silêncio a chegada desse momento, como um gato prestes a morrer. Não é tão ruim assim. Mas você é diferente. Você consegue carregar esse valor. Aconselho que costure no seu corpo, com a linha da lógica, da melhor forma possível, esse valor que merece ser vivido. Aqui termina a história, disse o filho Aida. 2 dias depois dessa conversa, de manhã, Midorikawa deixou a hospedaria quando meu pai tinha saído para resolver umas questões. Disseram-lhe que ele tinha descido a pé a trilha da montanha até o ponto de ônibus 3 quilômetros abaixo, carregando a bolsa no ombro, da mesma forma como viera. Ninguém sabia para onde tinha ido. Ele apenas pagou as contas do dia anterior e partiu sem dizer nada. Sem deixar recado a meu pai. Ele só deixou uma pilha de romances policiais que havia lido. Pouco depois, meu pai voltou a Tóquio. Retornou à universidade e começou a vida dedicada exclusivamente aos estudos. Não sei se o fato de ter encontrado uma pessoa chamada Midorikawa contribuiu para ele dar fim à longa vida errante. Mas, pelo jeito como meu pai conta, sinto que a influência causada por essa experiência não foi pequena. Aida se ajeitou no sofá e massageou devagar os tornozelos com seus longos dedos. Depois de voltar a Tóquio, meu pai procurou um pianista de jazz chamado Midorikawa. Mas não encontrou nenhum pianista com esse nome. Talvez ele usasse um nome falso. Por isso até hoje ele não sabe se a vida desse homem acabou mesmo depois de 1 mês. Mas seu pai ainda está vivo? Perguntou Tsukuru. Aida assentiu. Está. Por enquanto a vida dele não chegou ao fim. Será que seu pai acreditou na curiosa história de Midorikawa? Achou que fosse verdadeira? Será que não suspeitou de que fora enganado por uma história bem contada? Não sei dizer, mas, para meu pai, provavelmente nesse momento a questão não era acreditar ou não nela. Acho que ele engoliu toda essa curiosa história assim como era. Como uma cobra que engole de uma vez, sem mastigar, o animal que ela capturou, para depois digeri-lo devagar. Aida se interrompeu e respirou fundo. Agora estou com sono. Vamos dormir? O relógio marcava quase 1 da madrugada. Tsukuru foi ao seu quarto. Aida ajeitou o sofá e apagou a luz da sala. Depois de vestir o pijama e se deitar na cama, Tsukuru teve a impressão de ter ouvido o barulho do riacho da montanha. Mas era óbvio que era ilusão. Ele estava bem no meio de Tóquio. Logo em seguida caiu num sono profundo. Naquela noite, ocorreram alguns acontecimentos estranhos.
continua. Palavras que respiram.